E aí, gente boa, como vocês estão? Meu nome é Gustavo e sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre uma glândula que tem muitas características, a adrenal. Então, nesse nosso estúdio cozinha, matando aquela fome pelo conhecimento, vamos servi-la gratinada. Vocês sabem como ela se divide e quais são os seus sistemas de regulação? Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo. Tem muita informação boa aqui. Esse é mais um vídeo do canal Projeto Análises Clínicas e eu convoco vocês a se inscreverem no canal. Deixem um like e ativem o sininho para mais notificações. E façam seus comentários. Isso é extremamente importante para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos pôr esse vídeo no forno. Fala galera! Acho que ainda não vimos um décimo do material relacionado à endocrinologia. Nesse vídeo vamos conhecer a glândula adrenal e suas características. Então convido vocês a continuarem nessa viagem hormonal. Vamos iniciar pelo nosso histórico. Em 1552, um anatomista, Bartolomeu Eustáquios, descreveu a glândula adrenal sem basicamente determinar ou explicar a sua função. Já em 1627, Adriano Spigelius usou o termo cápsula renale e, segundo ele, elas serviam para ocupar o espaço entre os rins e o diafragma. Jean Riolan, o Velho, e ele leva esse nome, o Velho, porque mais tarde teve Jean Riolan, o Novo, né? Em 1611, pensou que as suprarrenais manteriam um grupo de nervos acima do rim, somente isso. O que foi refutado por Antônio Molitelli em 1675. Já em 1707, Pierre Dionys disse que as adrenais funcionam como rins durante a vida fetal. E em 1716, a Academia de Ciências de Bordeaux ofereceu um prêmio sobre o tema Para que servem as glândulas suprarrenais? Nenhum ensaio foi considerado suficientemente convincente para receber o prêmio. Essa decisão foi divulgada em 1718 pelo secretário da Academia, o filósofo Charles de Montesquieu, com as palavras: talvez um dia, ao acaso, poderá trazer o que nesses trabalhos deixaram de ser feitos. Após 3 séculos de especulação desde a sua descrição anatômica, a primeira grande contribuição sobre o papel funcional das adrenais veio em 1855, com Thomas Addison, que descreveu em 11 pacientes o quadro clínico da insuficiência adrenal primária. As palavras do próprio Addison refletiam o espírito científico do médico, né? Após lógica, inferência e a observação de fatos coerentes, pronunciava com considerável confiança a existência de doença das cápsulas suprarrenais. Por essa data também foi iniciado um período de opoterapia. Opoterapia é aquela ação de tratar as doenças com extratos ou tecidos e órgãos, principalmente quando eram de glândulas. Os primeiros extratos cristalinos dos esteroides corticais foram obtidos em 1933 por Edward Calvin Kendall. E em 1937, Tadeusz Reichstein isolou e identificou um esteroide que foi chamado de corticosterona, ou composto B de Kendall, e anunciou a síntese do primeiro esteroide adrenal, o acetato de deoxicorticosterona, também abreviado como DOCA. Este esteroide foi usado no tratamento da doença de Addison e mostrou maior atividade também na retenção do sódio e na água do que na correlação com a hipoglicemia. 6 anos depois, o mesmo grupo do Reichstein sintetizou a cortisona e a hidrocortisona. Daí a cortisona começou a ser usada na terapia da doença de Addison uns 6 anos após a sua síntese. Entre 1952 e 1954, foi purificada e isolada a aldosterona por
James Francis Tait. Então, gente, as glândulas adrenais ou suprarrenais, elas estão situadas crânio-medialmente aos rins e elas respondem ao estresse por meio da síntese e liberação de corticoides, como o cortisol e também da catecolamina. Embora a catecolamina fique na parte da medula adrenal e o que a gente vai ver agora é mais o córtex adrenal. Os hormônios produzidos nas adrenais, eles basicamente desempenham um papel muito importante na regulação da resposta adaptativa do organismo ao estresse, na manutenção também do equilíbrio da água corporal, do sódio e do potássio, bem como também no controle da pressão arterial. Então, a adrenal, o córtex da adrenal, ele produz muitos hormônios esteroides, dos quais o mais importante, né, que a gente ouve falar, é o cortisol. E o segundo mais importante, a aldosterona, e por consequência, né, o terceiro mais importante seriam os andrógenos e estrógenos adrenais. Os distúrbios das glândulas suprarrenais levam a determinadas endocrinopatias clássicas, como a síndrome de Cushing, a doença de Addison, o hiperaldosteronismo e, no caso das crianças, aquele erro metabolismo chamado de síndrome da hiperplasia adrenal congênita. Bom, vamos ver um pouquinho da embriologia, né? Como é que essa glândula se forma durante o nosso período gestacional. O córtex suprarrenal ele é de origem mesodérmica, sendo identificável como um órgão distinto em um feto já de 2 meses, onde o córtex já é composto por uma zona fetal, uma zona maior, e uma zona definitiva semelhante ao córtex no adulto. O córtex suprarrenal aumenta rapidamente de tamanho no meio da gestação e é consideravelmente maior do que o rim e muito maior que a glândula do adulto em relação à massa corporal total. A zona fetal constitui o grosso do peso do córtex suprarrenal nesse momento. Outros fatores, além do ACTH, como o fator de crescimento semelhante à insulina, também podem estar envolvidos no desenvolvimento do córtex suprarrenal fetal. A glândula suprarrenal fetal ela se encontra sob o controle do ACTH no meio da gravidez, mas a zona fetal é deficiente na atividade de 3-beta-hidroxisteroide desidrogenase. E assim, principalmente, ela produz a dehidroepiandrosterona, o sulfato de dehidroepiandrosterona, que servem basicamente como precursores da produção de estrogênio materno-placentário após a conversão no fígado em derivados 16-alfa-hidroxilados. E a zona definitiva, ela sintetiza vários esteroides, sendo o principal local da síntese do cortisol fetal. Em relação à anatomia, as adrenais são 2 glândulas pequenas, localizadas acima dos rins, tanto esquerdo quanto direito, que medem apenas uns 5 centímetros cada uma delas. E são constituídas pelo córtex, originado então desse tecido mesodérmico, e da medula, que é originada da subpopulação de células da crista neural. O córtex adrenal ele é ricamente vascularizado e recebe suprimento arterial principalmente dos ramos da artéria frênica inferior e das artérias renais e da aorta. Essas pequenas artérias formam um plexo adrenal sobre a cápsula e depois entram em um sistema sinusoidal que penetra no córtex e na medula, drenando então por uma veia central única em cada glândula. A veia suprarrenal direita drena diretamente para a face posterior da veia cava e a veia suprarrenal esquerda entra na veia renal esquerda. Na histologia, o córtex adrenal adulto ele vai ser composto por 3 zonas. Uma zona chamada glomerulosa, que é a mais externa, uma zona fasciculada, que entre as 3 é a maior, e uma zona reticulada interna. As 2 zonas internas, ou seja, a fasciculada e a reticular,
elas parecem meio que funcionar como se fossem uma unidade, porque as duas basicamente são bem dependentes do ACTH. Tá? E a zona glomerulosa, que é mais externa, a que produz aldosterona, ela é deficiente da atividade da 17-hidroxilase e, assim, por sua vez, né, ela não produz cortisol ou andrógenos. A zona glomerulosa não possui uma estrutura bem definida e as pequenas células ali são pobres em lipídios e encontram-se dispersas sob a cápsula da suprarrenal. A zona fasciculada é a camada mais espessa do córtex suprarrenal e produz cortisol e andrógenos. As células dessa zona são maiores, contêm mais lipídios, sendo desse modo denominadas células claras, as quais se estendem basicamente como se fossem colunas. E a zona reticular interna circunda a medula e também produz cortisol e andrógenos. As células são mais compactadas nessa zona, que é uma zona um pouco mais estreita, e não possuem um conteúdo lipídico significativo, mas elas contêm uma boa quantidade de grânulos de lipofucsina, que é um pigmento depositado na célula que serve para detectar o tempo de vida celular. E ela está presente também em células que não se multiplicam há muito tempo e têm longa vida. Bom, quando a gente fala da biossíntese, é lógico que a gente vai querer dizer como é que esses hormônios são gerados, como é que eles são formados. Então, a biossíntese do cortisol e androgênios suprarrenais vai basicamente comentar isso aí agora. Então, os principais hormônios secretados pelo córtex adrenal são a aldosterona, o cortisol e os andrógenos. Todos os hormônios esteroides são derivados do colesterol, o qual possui uma estrutura chamada ciclopentano-peridofenantreno. São 3 anéis ciclohexano e um anel ciclopentano. A maior parte do colesterol é proveniente da circulação, sob a forma de LDL. E esse LDL é captado por receptores específicos das células adrenocorticais. A adrenal também pode utilizar o HDL colesterol e, além disso, o colesterol também pode ser gerado novamente dentro do córtex adrenal a partir da acetilcoenzima A1. A etapa limitante dessa esteroidogênese é o transporte do colesterol intracelular na membrana mitocondrial externa para interna, principalmente pela proteína de regulação aguda da esteroidogênese, que se chama STAR. Steroidogenic Acute Regulatory Protein. Meu inglês está bem legal. Mas também por receptores benzodiazepínicos símiles. Na mitocôndria, o colesterol é convertido em pregnenolona pela enzima colesterol desmolase. É uma enzima clivadora da cadeia lateral do colesterol. Essa enzima faz parte daquelas várias enzimas do complexo do citocromo P450. No citoplasma, a pregnenolona é transformada em progesterona pela isoenzima tipo 2 da 3-beta-hidroxiesteroide desidrogenase, por meio de uma reação que envolve desidrogenação do grupo 3-hidroxil e uma isomerização da ligação dupla do carbono C5. Bom, aqui é o começo, o ponto zero, produção da progesterona. A progesterona, qualquer seja o caminho metabólico dela, ela sofre no começo um processo único, isso é, uma hidroxilação. Alguns princípios são importantes. O primeiro é que na zona glomerular não se encontra aquela enzima 17-hidroxilase, a enzima de 17-hidroxilação, mas sim a 21-hidroxilase. Na zona fascicular encontra-se essa enzima 17-hidroxilase. E na zona reticular é a única estrutura que tem enzimas para sulfatação. Bom, se a progesterona seguir o caminho da 17-hidroxilação, ela vai resultar em 17-hidroxiprogesterona. Logo, isso somente vai acontecer aonde? Na zona fasciculada.
A 17-hidroxiprogesterona pode gerar hormônios sexuais ou cortisol, dependendo da próxima fase. A 17-hidroxiprogesterona também pode seguir o caminho da formatação de dehidroepiandrosterona, que vai ser sulfatado na zona reticular, formando sulfato de dehidroepiandrosterona, ou transformando-se em androstenediona, que é um precursor da testosterona. Ou 17-hidroxiprogesterona também pode seguir uma nova hidroxilação na posição 11, nesse caso com a participação da 21-hidroxilase, e virar o 11-deoxicortisol, que vai ser transformado em cortisol pela ação da 11-hidroxilase. Agora, se a progesterona seguir o caminho da 21-hidroxilase, ela então vai resultar na deoxicorticosterona e vai sofrer um novo processo de hidroxilação na posição 11, resultando corticosterona. A corticosterona vai virar 18-hidroxicorticosterona depois de uma nova hidroxilação, e aí, sofrendo a ação da aldosterona sintase, ela vira aldosterona. Aí vem uma lógica, né? Os glicocorticoides são secretados em quantidades relativamente grandes, né? O cortisol de 10 a 20 miligramas por dia, a partir da zona fasciculada, sob os controles dos hormônios adrenocorticotróficos, o ACTH. Os mineralocorticoides são secretados em quantidades pequenas, né? A aldosterona, cerca de 100 a 150 microgramas por dia, a partir da zona glomerular, principalmente sobre o controle da angiotensina 2. E os andrógenos adrenais, a dehidroepiandrosterona, o sulfato de dehidroepiandrosterona e androstenediona, são secretados em quantidades muito abundantes pelo córtex adrenal adulto, muito mais que 20 mg por dia. Então, o resumo das rotas metabólicas é esse aí. Em verde, a gente vai ter a rota dos mineralocorticoides, em azul, a rota dos glicocorticoides, e em vermelho, a rota dos andrógenos adrenais. Bom, vamos ver agora como é que ocorre, então, a regulação da secreção. A secreção do CRH e do ACTH, por exemplo, né? O ACTH é o hormônio trófico das zonas fasciculares e reticular, sendo o principal regulador da produção de cortisol e também dos andrógenos suprarrenais. O ACTH, por sua vez, é regulado pelo hipotálamo, pela vasopressina e pelo sistema nervoso central através de neurotransmissores e também do hormônio de liberação da corticotropina. Em relação aos efeitos do ACTH sobre o córtex adrenal, a gente sabe que a distribuição do ACTH para o córtex suprarrenal leva a uma rápida síntese e secreção dos esteroides. Os níveis plasmáticos desses hormônios aumentam em minutos após a administração do ACTH. E o ACTH aumenta também a síntese do RNA e DNA e proteínas. Então, a estimulação crônica leva a uma hiperplasia e hipertrofia do córtex suprarrenal. Inversamente, a deficiência desse hormônio vai resultar numa diminuição da esteroidogênese, sendo acompanhada pela atrofia do córtex suprarrenal, uma diminuição do peso da glândula e também diminuição do conteúdo de proteínas e ácidos nucleicos. O ACTH e sua esteroidogênese, né? Então, o ACTH ele se liga a receptores da membrana plasmática de alta afinidade das células do córtex suprarrenal, ativando assim a adenilciclase e aumentando o AMP cíclico, que por sua vez ativa as sinases fosfoproteicas intracelulares. Bom, esse processo estimula a etapa limitadora e a velocidade da conversão do colesterol em pregnenolona e vai iniciar a esteroidogênese. Os mecanismos exatos de estimulação da CTH e da enzima de clivagem da cadeia lateral, aquela do citocromo P450-CC, são desconhecidos, assim como a sua importância relativa. Entretanto, assim, o ACTH ele vai ter vários efeitos, como o aumento da formação do colesterol livre em consequência do aumento da atividade da colesterol esterase e da diminuição da colesterol éster sintetase.
né? Então, vai ter também um aumento da captação de lipoproteínas do córtex suprarrenal. E o aumento também de alguns fosfolipídios, que podem aumentar a clivagem da cadeia lateral do colesterol, e aumento da ligação do colesterol também com a enzima citocromo P450-CCE nas mitocôndrias. A gente também tem o controle neuroendócrino, né, em que a secreção do cortisol é rigorosamente regulada pela ACTH. E os níveis plasmáticos de cortisol acompanham os níveis de ACTH. Vão ter pelo menos 3 mecanismos de controles neuroendócrinos, né? Um a gente pode dizer que é a secreção episódica e o ritmo circadiano do ACTH. O segundo é uma responsividade ao estresse pelo eixo hipotálamo hipófise adrenal. E o terceiro seria a inibição por feedback da secreção da ACTH pelo cortisol. Então vamos ver um pouquinho mais complexamente cada um deles, tá? O ritmo circadiano, ele é superposto à secreção episódica. Ele constitui o resultado de eventos do sistema nervoso central que regulam o número e a magnitude dos episódios secretores do CRH e do ACTH. A secreção de cortisol é pequena no final da noite e continua a diminuir nas primeiras horas do sono, no momento em que os níveis plasmáticos de cortisol podem ser basicamente, às vezes, até indetectáveis. Durante a terceira e a quinta hora do sono há um aumento da secreção, mas os principais episódios secretores começam mesmo na sexta ou oitava hora do sono e depois começam a diminuir com o despertar. Então, os níveis mais elevados de cortisol que a gente vai ter realmente vai ser no momento do despertar, né? Cerca da metade da secreção diária do cortisol ocorre durante o referido período e a secreção de cortisol diminui, em seguida, gradativamente, durante o dia, com episódios secretores de magnitude reduzida. Entretanto, há um aumento de secreção de cortisol em respostas também à alimentação e ao exercício. Embora esse padrão seja uniforme, dá para dizer que tem uma considerável variabilidade intra e interindividual. E o ritmo circadiano pode ser alterado por modificações no padrão do sono, na exposição da luz escura, horários de alimentação. O ritmo também pode ser modificado por estresse físico, alguma doença grave, como alguma cirurgia, algum traumatismo, até mesmo a inanição, ou um estresse psicológico, como uma ansiedade intensa, ou até mesmo uma depressão endógena, uma fase maníaco-depressiva, ou uma fase psicótica, distúrbios do sistema nervoso central e hipofisário, até mesmo patologias como a síndrome de Cushing ou outras hepatopatias ou distúrbios que afetem o metabolismo do cortisol, uma insuficiência renal crônica e alcoolismo e talvez até o uso de outras substâncias como medicamentos, tá? Por exemplo, os antisserotoninérgicos, tá? Então, a gente vai ter essa alteração no ritmo circadiano. Em relação à responsividade ao estresse, a secreção plasmática de ACTH e cortisol também são caracteristicamente responsivas ao estresse físico. Assim, o ACTH e o cortisol plasmático são secretados minutos após o início de um estresse, ou após uma cirurgia, ou após uma hipoglicemia. E essas respostas vão suprimir a periodicidade circadiana, principalmente se o estresse for prolongado. As respostas ao estresse também se originam no sistema nervoso central e aumentam a secreção do CRH hipotalâmico e, por consequência, a secreção do ACTH hipofisário. A responsividade do ACTH e do cortisol plasmático ao estresse é abolida pela administração prévia de altas doses de glicocorticoides. E, na síndrome de Cushing espontânea, inversamente, a responsividade da secreção de ACTH é estimulada após suprarrenalectomia. A regulação do eixo hipotálamo hipófise adrenal relaciona-se à regulação do sistema imune. Por exemplo, a interleucina 1, ela estimula a secreção de ACTH e o cortisol inibe
a síntese de interleucina 2. A inibição por feedback. O terceiro principal regulador da secreção do ACTH e do cortisol é o da inibição por feedback, da secreção de CRH, do ACTH, do cortisol por glicocorticoides. A inibição por feedback pelos glicocorticoides ocorre na hipófise e no hipotálamo, envolvendo dois mecanismos distintos. A inibição por feedback rápida e tardia, que eu já falei num vídeo anterior, quando eu citei o ACTH como hormônios hipofisários. Tá? A inibição por feedback rápida da secreção de ACTH é velocidade dependente, ou seja, depende da velocidade do aumento do glicocorticoide, mas não da dose administrada. Essa fase é rápida e a secreção do ACTH basal e estimulado diminui em minutos após aumentar o nível plasmático de glicocorticoides. Tal fase de feedback rápido é transitória, dura menos de que 10 minutos, o que sugere não ser um efeito mediado através de receptores citosólicos dos glicocorticoides, mas sim através de ações sobre a membrana celular. A inibição por feedback tardia, após efeitos velocidades dependentes iniciais dos glicocorticoides, suprime mais a secreção de CRH e ACTH por mecanismos que são tempo e dose dependentes. Assim, com a administração contínua de glicocorticoides, os níveis de ACTH continuam a diminuir e não passam a responder ao estímulo. O efeito final da administração prolongada de glicocorticoides é a supressão da liberação de CRH e ACTH, bem como a atrofia das zonas fasciculadas e reticular, em consequência da deficiência da ACTH. O eixo hipotálamo hipófise adrenal suprimido não responde ao estresse e ao estímulo. O feedback tardio parece agir através de receptores de glicocorticoides clássicos, reduzindo assim a síntese do RNA mensageiro para a ópio-melanocortina, que é o precursor do ACTH. Os efeitos do ACTH sobre a regulação na produção de andrógenos. A produção suprarrenal de andrógenos em adultos também é regulada pelo ACTH. Tanto o dehidroepiandrosterona quanto a androstenediona apresentam uma periodicidade circadiana em conjunto com a ACTH e o cortisol. Além disso, as concentrações plasmáticas de dehidroepiandrosterona e androstenediona aumentam rapidamente também com a administração da ACTH e são suprimidas pela administração de glicocorticoides, confirmando o papel da ACTH endógeno na sua secreção. O sulfato de dehidroepiandrosterona, devido à sua lenta taxa de depuração metabólica, não apresenta um ritmo diurno. Assim, a secreção adrenal de andrógenos é regulada pela ACTH e, em geral, a secreção desses hormônios é paralela à do cortisol. A existência de um hormônio distinto da hipófise anterior que regule a secreção suprarrenal de andrógenos foi suposta, mas ainda não foi comprovada. Vamos partir para o metabolismo. O metabolismo dos esteroides torna-os inativos e aumenta ou tem a tendência a aumentar a sua solubilidade em água, assim como faz a conjugação subsequente dos grupos glucuronídeo e sulfato. Esses metabólitos conjugados inativos são mais facilmente excretados pelos rins e o fígado também é um local importante de catabolismo e conjugação dos esteroides. E basicamente a gente pode dizer que 90% desses esteroides metabolizados vão ser excretados de forma renal. Outra forma de metabolismo é a conversão e a excreção do cortisol, em que ele é modificado antes da excreção para a urina e menos de 1% do cortisol secretado vai aparecer inalterado na urina. A gente tem nessa conversão e excreção do cortisol a chamada conversão hepática. O metabolismo hepático do cortisol envolve várias conversões metabólicas. A mais importante das quais é a inativação irreversível do esteroide por uma delta-4 redutase, que reduzem a ligação dupla 4,5 do anel A. O dihidrocortisol é o produto dessa reação. E ele vai ser convertido em tetrahidrocortisol por uma 3-hidroxisteroide desidrogenase.
O cortisol também vai ser convertido extensamente pela 11-hidroxiesteroide deshidrogenase em cortisona, biologicamente inativa, metabolizada pelas enzimas acima em tetraidrocortisona. O tetraidrocortisol e a tetraidrocortisona podem ser alterados ainda mais para formar ácidos cortóicos. E essas conversões resultam na excreção de quantidades aproximadamente iguais de metabólitos de cortisol e cortisona. Por sua vez, o cortisol e a cortisona também são metabolizados em cortóis e cortolonas, e em menor extensão por outras vias. O cortisol também é convertido em 6-beta-hidroxicortisol, que é hidrossolúvel e excretado na urina de forma inalterada. A gente tem a conjugação hepática. Mais de 95% dos metabólitos do cortisol e da cortisona são conjugados pelo fígado e depois entram novamente na circulação, para serem excretados pela urina. A conjugação é feita principalmente com ácido glicurônico, na posição 3-alfa-hidroxil e em menor extensão com o grupo sulfato na 21-hidroxil. Temos algumas variações na depuração do metabolismo. O metabolismo do cortisol é alterado por várias circunstâncias. Ele mostra-se diminuído nos lactentes e nos idosos. Ele é comprometido na hepatopatia crônica, levando a uma diminuição da excreção renal de metabólitos do cortisol. Entretanto, o nível plasmático de cortisol permanece basicamente normal. O hipotireoidismo diminui o metabolismo e a excreção. De forma inversa, o hipertireoidismo vai acelerar tais processos. A depuração do cortisol pode estar reduzida na inanição, na anorexia nervosa e também na gravidez, devido aos elevados níveis de CBG, que é a proteína transportadora dos glicocorticoides. O metabolismo do cortisol em 6-beta-hidroxicortisol apresenta-se elevado no recém-nascido, na gravidez, na estrogenoterapia e em pacientes com hepatopatia ou doença crônica acentuada. O metabolismo do cortisol por essa via também é aumentado por drogas que induzem as enzimas microsomais hepáticas, como barbitúricos, fenitoína, miotano, aminoglutamida, rifampicina. Tais alterações geralmente têm pequena importância fisiológica, pois a secreção, os níveis plasmáticos e a meia-vida do cortisol são normais. Entretanto, resultam na diminuição da excreção dos metabólitos urinários do cortisol medidos, como os 17-hidroxicorticosteroides. E tais distúrbios e drogas têm maior influência sobre o metabolismo dos glicocorticoides sintéticos e pode resultar em níveis plasmáticos inadequados dos glicocorticoides administrados devido à depuração e o metabolismo rápido. Temos também a conversão renal. O cortisol também é inativado pelos rins, por conversão em cortisona através da ação da 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenase. Essa inativação tem grande significado fisiológico porque protege o receptor mineralocorticoide da ocupação do cortisol, o que impede que o cortisol cause um excesso de mineralocorticoide. O papel quantitativo dessa enzima no metabolismo total do cortisol é desconhecido, mas foi demonstrado que níveis plasmáticos de cortisona se encontram reduzidos nos pacientes que têm doença renal. A gente também tem que falar na conversão e excreção dos andrógenos suprarrenais. O metabolismo dos andrógenos suprarrenais resulta na degradação e na inativação ou na conversão periférica desses andrógenos fracos em seus derivados mais potentes, tipo testosterona e dihidrotestosterona. A deidroepiandrosterona é facilmente convertida na suprarrenal em sulfato de deidroepiandrosterona, o andrógeno suprarrenal secretado em maior quantidade. A deidroepiandrosterona secretada pela glândula também é convertida em sulfato pelo fígado e pelos rins, ou pode ser convertida em androstenediona. O sulfato de deidroepiandrosterona pode ser excretado sem metabolismo adicional, porém
Tanto ele quanto a deidroepiandrosterona são metabolizados em derivados 7-alfa e 16-alfa hidroxilados, bem como por 17-beta-redução em androstenediol e seu sulfato. A androstenediona ela é convertida em testosterona. A testosterona ela vai ser convertida em dietestosterona nos tecidos andrógenos sensíveis por uma 5-beta-redutase e essa, por sua vez, vai ser metabolizada por 3-alfa-redução em androstenediol. Os metabólitos de andrógenos são conjugados com glicuronídeos ou sulfatos e excretados na urina. Bom, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até um próximo vídeo.